Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando o coração de cada um nessa hora e enchendo de esperança, fé e regozijo mediante a todas as dificuldades. Que Deus possa renovar a nossa esperança a cada momento, porque a esperança, ela é a expressão exata da nossa fé. Porque se nós temos fé e não expressamos esperança, é porque a nossa fé está morta. E nós esperamos é naquele que não morre e não dorme, o guarda de Israel, aquele que sustenta todas as nossas coisas, e naquele que nos deu o seu Filho Jesus Cristo como nosso general, o nosso comandante, o nosso rei. Que Deus faça com que você compreenda, e eu também, exatamente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas a cada segundo, a cada fração de segundo. Amém? Irmãos, alguns avisos. Ainda tem inscrição para o congresso G12 no Mineirinho. Você pode ir, todas as pessoas que estão aqui podem ir. É só você fazer a sua inscrição após o culto. Ainda tem até dia 1º? Até o dia 1º é o último dia. O congresso começa no dia 8. Só que a convenção G12 começa no dia 8. Só que no dia 8 não adianta ir para lá, porque não vai ser vendido nem o tipo de entrada lá, né? Eu já estou com a minha credencial, né? Alguns irmãos já receberam a sua credencial. É só você, se você quiser pegar, é só você pegar ela com o Gabriel, com o Jarbas, essa pulseirinha linda aqui, tá? Só que se você perder ela, você tem que fazer outra inscrição, porque aqui está a sua inscrição, a responsabilidade é sua. Se você quiser pegar no dia, nós vamos te entregar no dia. Amém? Então, faça sua inscrição ainda há tempo. Deus está nos abençoando muito e com certeza nós teremos um tempo maravilhoso ali. Você que participa de células, das nossas células, é muito importante que você vá ao congresso. Se você não pode ir na sexta, vá no sábado. Se não pode ir no sábado, na parte do dia, vá até a noite, que termina 10h30 da noite, certo? Vale a pena o seu esforço. Eu estudava no colégio Padre Augusto Horta, e a igreja El Shaddai era atrás do Tarumã, e ali tudo era de cascalho. E eu saía na sexta-feira um horário mais cedo, porque eu tinha 4 aulas na sexta-feira à noite, e eu saía do Padre Augusto Horta, nem passava na minha casa, que ficava ali do lado, porque eu ia perder 2, 3 minutos. Eu ia direto de mochila, com os cadernos, tudo, lá para a igreja, só para chegar lá, na porta da igreja, e sempre que eu chegava, o pastor estava assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, e sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê shalom. A hora que ele falava assim, eu estava chegando, e eu falava amém. E ele brincava às vezes, que Deus abençoe até aqueles que chegaram na hora do amém. E ele estava falando comigo. E teve um dia que eu cheguei depois do amém, e ele falou: Deus abençoe aqueles que chegaram depois do amém. E era para mim que ele estava falando, brincando comigo. Mas eu pegava a oração final e pegava a resenha do culto, que eu ficava lá com os irmãos, lá conversando com eles depois do culto, e eles contavam para mim o que o pastor pregou. Deus honrava a minha fé. E eu ia para lá, pegava o pedacinho, às vezes eu recebia mais do que quem estava lá o tempo todo. Então, eu peço a você que vá, né, e tire da sua cabeça, né, que você vai no congresso e nunca mais você vai ter problema. Você vai no congresso e Deus vai trazer o amor de volta. Você vai no congresso e Deus vai encher seu bolso de dinheiro. O cristianismo não é para isso. O cristianismo é para nós sermos parecidos com Jesus. Quando nós vamos no culto, quando nós participamos de uma oração, que seja em casa, ou aqui, ou num congresso, que seja onde for, se você atravessar o mar, pegar um avião, ir para outro lugar, isso que Deus espera de nós, e que queremos ser parecidos com Jesus. Vá com essa expectativa, amém? Semana que vem, no culto de domingo, Deus permitindo, estará conosco o pastor Fernando Borges, da Igreja Batista de Lagoinha. Ele vai estar aqui trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração, e vai estar nos mostrando algumas coisas que Deus tem usado ele para fazer. É um homem que viajou o mundo inteiro, né? Vocês lembram do Reinhard Bonk, lá na convenção G12 em São Paulo, no Allianz Parque? Lembram dele? Daquele pregador que prega para multidões? Pois é, Fernando Borges foi convidado a trabalhar com o Reinhard Bonk, para você ter uma ideia, né? Então, ele é um homem assim, de Deus, e que foi um braço, e é ainda um braço direito do pastor Márcio Valadão, onde a igreja Lagoinha estava num momento crítico, né, em 2000, 2001, momento muito crítico, estava rachando a igreja. Ela tinha
aproximadamente 6, 7 mil membros, hoje tem mais de 60 mil membros, e o pastor Márcio não sabia mais o que fazer com 6 mil membros, né? E Deus usou muito o pastor Fernando para ajudar, até mesmo a montar a rede super de televisão. Um homem que tem muita experiência na palavra de Deus, e eu não traria aqui se não fosse um homem desse. Ele vai nos ajudar muito, porque ele é vereador lá em Belo Horizonte. Ele vai nos ajudar muito nos nossos projetos sociais e políticos aqui. Por quê? Porque a proposta que ele está fazendo lá, e até mesmo fora de Belo Horizonte, não depende de verba do governo. Porque as nossas associações só sabem trabalhar com verba de prefeitura, verba do governo. Não, o projeto dele precisa só de verbo. Precisa de pessoas que falam. Só isso. Não precisa de mais nada. Eu achei super interessante. Era tudo que eu estava orando, nós estávamos orando, pedindo a Deus projetos assim. Então ele está vindo aí e vai estar trazendo uma palavra abençoada. Eu não gostaria que o frio, que as dificuldades não impedissem você de estar aqui. Não para que ele veja que eu tenho um grupo grande de pessoas, eu não tenho essa presunção. Mas para que você receba uma palavra de Deus, de alguém, né, que está lá fora, vendo, fora do país, vendo fora do nosso estado, uma pessoa que está, principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo político, né, uma pessoa que está ali naquela área, diante de tantas corrupções, né, ele ainda se mantém ileso às corrupções. Então, eu peço aos irmãos que venham, ele vai fazer o que aqui, pastor? Pregar a palavra de Deus. Ele vai mostrar para nós como que ele tem entendido Deus, como que ele tem trabalhado na obra de Deus, segundo o entendimento que Deus tem dado para ele. Eu peço aos irmãos que estejam aqui, estejam orando, que Deus vai abençoar muito as nossas vidas. Para vocês terem uma ideia, no dia 30, vai dar quarta-feira, nós estaremos aqui, ele estará aqui conosco, reunindo com a Secretaria de Educação dessa cidade, para implantar o projeto que funciona muito bem, né, há um bom tempo, ali na cidade de Patrocínio, que chama Justiça na Escola. Esse projeto, né, está sendo liderado pelo doutor, que é um juiz de direito da vara de criança e adolescente, doutor Serlon, no qual eu conheço pessoalmente, e daqui uns dias o doutor Serlon vai estar aqui nesse púlpito aqui pregando para nós também, e o projeto funciona muito bem lá, Justiça na Escola, né? Não é um projeto religioso, é um projeto social, onde dentro da escola a gente já começa a impedir a formação de bandidos, de pessoas que desobedecem seus pais, de pessoas que obedecem seus patrões, desobedecem a polícia, os seus pastores. Então ali, né, tem êxito. Para você ter uma ideia, as palestras do Dr. Serlon para os pais dos estudantes lá, elas são toda semana, e tem uma frequência de 1.400 pais, 1.400 pais, numa das palestras dele. Todos os pais vão, e tem tido um resultado muito grande. Então, dia 30, esteja orando, nós estaremos reunidos com a Secretaria de Educação, né? O Jarbas foi convidado a participar do Conselho de Educação dessa cidade, e ele vai ser um membro do Conselho de Educação, né? Nossa igreja está bem engajada nesses conselhos, a Cíntia é do Conselho do Idoso, eu sou do Conselho de Saúde dessa igreja, dessa cidade, Gabriel é do Conselho de Adolescentes, né, da cidade, né, de Caetanópolis. Nós estamos bem envolvidos, não com o sentido da politicalha, mas da política no bom sentido, da participação pública nas decisões da nossa prefeitura e também dos nossos vereadores. Então pedimos a oração dos irmãos, estamos trabalhando pesado. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós somos uma igreja em célula. Uma igreja que não é em célula, ela provavelmente deve ter um culto hoje, deve ter tido um culto na escola bíblica dominical, com pouquíssimas pessoas, e alguns voltaram à noite para o culto. O que a igreja em célula, como a igreja em célula é? Para você ter uma ideia, o Jarbas acabou de dizer que teve um culto ali, onde as pessoas chamam de salvacinha, onde tem pessoas abandonadas. Só que antes de manhã, nós tivemos a escola bíblica dominical, tivemos uma classe de escola de capacitação destino no mesmo horário, tivemos uma classe do treinamento não calarei no mesmo horário, todas as frentes de trabalho diferentes, né? E além disso, ao mesmo tempo, isso tudo ao mesmo tempo, o evangelismo lá na Salvacinha. Às 5 da tarde, pastor Joaquim, Jack, Túlio e Gabriel estavam fazendo um culto lá na BR-040, de frente à madeireira do Eduardo, às 5 da tarde. Tem outro marcado para amanhã,
né, lá no Silo, 5 da tarde, que eu vou estar lá, se Deus permitir, ministrando para eles. Depois da escola bíblica, eu e o Gustavo fomos para lá para prestar assistência para eles no que diz respeito a informações do que está acontecendo. A igreja em células, ela é extremamente ativa, e nós estamos fazendo um culto agora. Preste bem atenção. A igreja em célula. A célula do Buganvilha fez uma tremenda festa evangelística no Dia das Mães. Tivemos fruto desse trabalho. Um trabalho maravilhoso. A nossa célula ideal, que é liderada pela minha esposa, que começou esse movimento para poder alimentar e dar toda assistência, inclusive até de medicamento, pendentes de luz, certo? E muitas outras coisas, partiu da célula ideal. E todas as outras células abraçaram. E aí de repente nós vimos muita gente fazendo isso. Um trabalho intenso. Tanto é que nós sobrou um dia, né? Foi sexta-feira, Ricardo? Sobrou caldo. Ricardo falou assim, vamos levar para aquele pessoal morador de rua perto do Parque Exposição. Ficamos lá uns 40 minutos com eles, evangelizamos eles mais um pouquinho, né? Eles já conheciam a gente, porque o Ministério de Capelania já faz um trabalho lá, nós não éramos estranhos para eles. Sentamos ali e 2 homens que estão morando ali, eu vi que eles querem sair daquela vida. Eu vi, eu sei, porque eu já tive quase naquela vida. Eu só não fui morador de rua, mas eu tive quase sendo morador de rua. Então, mas eu não estou inventando não, quase fui morador, eu só não fui morador de rua, porque a minha família não permitiu. Eu ia em casa só para dormir. Então, quando eu sentei ali com eles, que eu comecei a conversar com eles, nós nos identificamos muito. E tinha 4. 2 eu vi que realmente querem sair daquela vida. Então, para vocês terem uma ideia do trabalho que a igreja em célula faz. Não fique fora da célula não, meu irmão. Além de você ser tremendamente pastoreado, ninguém é tão bem pastoreado como uma pessoa que está em célula. É a maneira, eu não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não tenho como atender todo mundo. Mas as células têm. As células têm. Nós fizemos tantas coisas hoje por causa das células. Porque nós estamos distribuídos em células. E hoje eu entendo por que Jesus fez isso. Por que Jesus teve essa ideia. Hoje nós estávamos com vários braços. Não é só hoje, todos os dias, né? Vários braços atendendo para tudo quanto é lado as pessoas. Então, que você possa, sabe, participar das nossas células e ver o quão Deus tem abençoado, né, as nossas células. Tem uma célula nossa que deu assistência, um irmão que está desempregado, deu para ele tudo aquilo que ele precisa, e ele agradeceu muito, falou assim, obrigado por isso aqui, mas eu quero mesmo ter um emprego, ou seja, eu quero ter a minha dignidade. E ele nem falou quanto que ele quer ganhar, ele falou que ele precisa de um emprego. Eu só quero ter um emprego. Eu agradeço muito o que vocês estão fazendo, estou muito feliz, recebo com muita alegria, mas o que eu quero mesmo é um emprego. Eu quero mesmo, o que ele quis dizer? É estar junto com vocês entregando cesta básica para quem precisa. É isso que ele quis dizer. E, irmãos, eu sou um pastor muito feliz de ser pastor de uma igreja como essa. Eu sei que tem muita gente que é contra as ideias da Bíblia que eu mostro, porque as ideias não são minhas, são tiradas daqui. Mas eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. E tem um povo, uma grande maioria, que acredita nisso. Nós temos feito a diferença, irmãos. Daqui uns dias você vai ouvir as pessoas falando assim, gente, essa igreja, todo lado que a gente vai, tem um da igreja El Shaddai atuando, fazendo. Pessoal da BR, chega lá e fala que você é daqui para você ver como que eles vão te tratar, os motoristas. É tão interessante, eu cheguei lá hoje de dia, quando eu desci do carro, eles vieram brincar comigo que eu tinha feito a barba, eu estava com a barba grande. Penteou o cabelo, fez a barba, começaram a brincar comigo, tá bonitinho. Eu falei, também, eu estava no culto agora, como é que eu vou chegar lá igual um porco espinho? Né? E fui descendo do carro, os motoristas sentados no barranco, ô pastor, como é que tá? Ô pastor. E eu não fiz nenhum culto lá ainda, não preguei nada lá ainda. Mas aquele jalequinho vermelho tem um significado muito grande para aquele povo que está lá. Porque a hora que chega alguém com aquele jalequinho vermelho, estou aqui para te ajudar, ele sabe que chegou um santo povo de Deus ali, para dar a mão para eles, para qualquer coisa. Eles são tão honestos, que eles falaram para nós assim, pastor, não precisa trazer mais nada, que nós estamos mandando é para o asilo. Nós mandamos tomate, mandamos não sei o que para o asilo, porque chega demais aqui. Nós estamos abastecidos, se precisar nós te falamos. Certo? Então, assim,
se você for lá e falar assim, eu sou da igreja El Shaddai, lá de Caetanópolis, você vai ver como que eles vão te receber lá. Agora no culto tinha quase 40 pessoas lá participando. 5 horas. Eles pediram, e essa era a nossa estratégia, né, João? Falei, não vamos chegar lá com Bíblia na mão, pregando, não, vamos amá-los, vamos fazer o que precisa fazer, e deixa as coisas acontecer. Eles pediram para fazer o culto hoje e amanhã. Glória a Deus por isso, eles sabem que tem suporte, e se precisar deles dormir aqui no colchão, vão vir para cá dormir. Se aqui precisar de transformar numa cozinha, isso aqui vai transformar numa grande cozinha, para fazer comida para eles, e o que precisar, porque nós vamos apoiar sim essa frente, como Jarbas disse, Maura disse aqui muito bem, e eu vou pregar agora. Não é isso que vai mudar o Brasil, mas nós precisamos de começar também a andar com a Bíblia no coração e na mente, e a Constituição Federal na mão. Estar com a Constituição Federal na mão e exigir os nossos direitos. Isso também é ser cristão. Amém? Nós vamos orar. Chegou um bilhetinho aqui. Todas as pessoas que fazem aniversário, irmãos, eu sei quase todos, e eu não chamo para orar, para não falar que eu estou escolhendo um ou outro para orar. E também eu nem sei se a pessoa quer que eu ore, então por isso que eu não chamo. Mas chegou um bilhetinho aqui na minha mão, e eu acredito que essa pessoa deve ter conversado com esse irmão, que quer receber uma oração pelo seu aniversário. Já está aqui. Vem cá. Vamos orar pelo João, né? Seu Samuel, toma, letrinha dele. Ele gosta de você. Se você estiver fazendo aniversário e quiser você receber oração, pode pedir. Todos os cultos, não é só domingo não. Hoje estou fazendo aniversário, de casamento, aniversário. Pode vir que a gente ora. Nós não chamamos, porque tem pessoas que não gostam. Muita gente que não gosta. Então, de vir aqui à frente, então tem vergonha. Então a gente não faz isso, mas qualquer pessoa que você quiser, nós oramos. Tem mais alguém aniversariando que quer receber essa oração? Agora não tem jeito, Leandro. Mesmo se você não quiser. Quarta é o seu? Amém. Rejane fazer aniversário quarta-feira. Todos menores de 17 anos, viu, irmão? Todos jovens. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Leandro, pela vida da Regiane, pela vida do João. O Senhor deu a eles mais um ano de vida, Senhor, e foi muito bom o dia que eles nasceram. Trouxeram muita alegria para a família, e depois, Senhor, eles trouxeram muita alegria para aqueles que conviveram com eles e convivem como nós. Nós estamos aqui te agradecendo pela existência deles, porque o Senhor os guardou, amparou e os livrou de todo mal, e o Senhor hoje habita no coração deles. Senhor, que o Senhor possa guardá-los e livrá-los de toda ação do inimigo, livrá-los de todo homem e toda mulher perversa, de todo engano, que o Senhor possa enchê-los do Espírito Santo e revelar para eles a tua vontade, e que eles sejam uma referência do Senhor na terra. Nós o abençoamos com longevidade de dias e paz e coragem, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, meu filho, Pai do Senhor. Deus te abençoe, minha filha, Pai do Senhor. Te abençoe, Léo. Senhor. Amém. Podeis assentar. Os irmãos fiquem à vontade para depois do culto, congratular com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 121. As crianças sigam seus professores. Salmo 121. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, precisamos que o Senhor nos capacite e nos unja. O Senhor sabe, Pai, que na minha mente tem muitas informações, 49 anos acumulando informações, desses 49 anos, mais de 25 anos lendo a tua palavra, vivendo experiências no culto, fora do culto, experiências com o Senhor, no meu joelho, com o meu joelho no chão, em oração, tanto em casa como aqui na igreja, como no monte, fora de Minas Gerais, até fora do país. Quantas coisas meus olhos viram, quantas coisas meus ouvidos viram, quantas coisas meu coração sentiu,
Senhor, e quantas informações, são bilhões e trilhões de informações, elas são muitas, Senhor. Eu preciso que o Senhor organize todas elas agora, e use a minha vida para passar a informação que o Senhor pretende passar nessa noite. Eu não quero atropelar nada, nem passar informações, e nem tentar mostrar para essa igreja que eu sei alguma coisa. A única coisa que eu quero, Pai, é que o Senhor toque o coração desse povo. Que as palavras saiam, Senhor, simples da minha boca. Que todos sejam tocados, inclusive eu, pela Tua palavra nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 121. Versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, o único Deus verdadeiro existente, Ele não cochila, Ele não dorme, é Ele que nos guarda. O Salmo 121, o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Porque naquela época, quando eles estavam passando qualquer tipo de necessidade, em guerra, fome, ou qualquer situação, as cidades eram construídas geralmente em planícies e em volta a montanhas, era uma estratégia de proteção, porque eles avistavam o inimigo com mais facilidade descendo do monte. E quando eles estavam passando por situações muito difíceis, às vezes a cidade estava sitiada pelo inimigo, não deixava ninguém entrar, ninguém sair, era uma estratégia de guerra, não deixar ninguém sair da cidade, para que eles não se alimentem, não deixavam que os alimentos chegassem até a cidade, até os alimentos acabarem e eles morrerem de fome. Teve época em Israel que o povo judeu teve que matar os seus próprios filhos e comer os seus próprios filhos, praticaram genocídio, praticaram canibalismo. E além de fazer todos esses atentados contra o ser humano, né, ainda morreram de fome. Imagina você matar um ser humano, viver em guerra, a guerra, né, matar tanta gente, e além de matar tanta gente, você ainda tem que matar seus próprios filhos para alimentar. Depois, não adiantar você ter matado seus filhos, alimentar deles, você morre de fome mesmo assim. Era estratégia de guerra. Então, quando eles falavam, eleva os meus olhos para os montes, é porque a hora que eles estavam sofrendo alguma coisa, vinha um exército dar apoio, e vinha por trás daquele que os estava oprimindo, e destruía, e eles tinham liberdade. Então, é o socorro. Eleva os meus olhos para os montes, ou seja, eu quero ver o socorro. Só que a confiança do salmista era tão grande, que não era no exército aliado que vinha para socorrer, nem naqueles que vinham trazer mantimento. A confiança deles era no Senhor que fez os montes. Não aqueles que vêm por trás dos montes, mas aquele que fez os montes. A nossa confiança tem que ser em Deus. O salmista mostra isso. Ele não dorme, ele não cochila, ele é dono de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Agora nós temos que falar para Deus aquilo que Ele quer ouvir, aquilo que Ele precisa de ouvir, porque a nossa oração são decretos. O que nós estamos esperando? Que o presidente Temer, ele assine um decreto. Está todo mundo sabendo disso. Temer tem que assinar um decreto, porque o decreto dele vai encaminhar todas as coisas. Aí vem as informações que nós temos que escrever lá. Não podemos escrever na nossa faixa intervenção militar, tem que escrever queremos intervenção militar, porque os militares não podem agir se o povo não clamar por intervenção. Deus é da mesma forma, Ele vai agir de acordo com a nossa fé, com a nossa oração, com o nosso pedido. Não adianta você pensar que a hora que o preço do diesel, da gasolina, do etanol melhorar, que os impostos dos produtos diminuírem,
que eles tirar toda essa opressão nossa, e que o Sistema Único de Saúde começar a funcionar bem, e nossos jovens começarem a ter escolas boas, escolas gratuitas, e que todo o sistema educacional não esteja mais corrompido pelo comunismo e socialismo. A hora que estiver tudo bem organizado, nós vamos ter paz, que não vamos. Nós temos muitos países assim. Canadá vive isso aí, ó. O Canadá não conhece uma crise como essa. O que nós estamos engatinhando para tentar conseguir nesses próximos dias, o Canadá já vive assim há muitos anos, e é uma frieza espiritual muito grande. A Suíça, a Suécia, Dinamarca, muitos outros países que já têm impostos reduzidos a quase nada, ou então pagam os seus impostos até um pouco relativamente alto, mas tem tudo de graça. Nós temos países que quando você termina e aposenta, termina sua jornada de trabalho, nos seus anos normais de trabalho e aposenta, se você não tiver conseguido construir sua casa, o governo te dá um de presente. E não é casa ruim não. Você não paga escola, você não paga nada no hospital, tem o particular, mas você não precisa, porque é tudo do bom e do melhor. São países que estão de costas viradas para Deus. Não quer dizer que nós não vamos lutar essa luta que nós estamos lutando agora, com esse racionamento, com essas dificuldades. Nós temos que apoiar esses heróis que estão aí na BR-040, que começaram a pedir redução do imposto do combustível diesel, que agora já não é mais isso. Já não é mais greve, é uma paralisação que, de acordo com o que está na bandeira nacional, ordem e progresso, uma paralisação bem organizada. Não tem como o Exército, não tem como o governo Temer impedir essa paralisação. Ele não pode fazer nada quando o povo clama. A lei, a Constituição Federal, ela começa... Eu vou ler a Constituição Federal para você aqui. A Constituição Federal de 1988 tem um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluritarista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Assim se inicia a Constituição Federal. Debaixo da proteção de Deus, justiça social, ordem, sem preconceito. Assim começa a nossa Constituição. Artigo 1º, eu não vou ler ela toda não, só leio isso aqui. Artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, inclui Caetanópolis, tá, irmãos? Paraupeba, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo público. Parágrafo único, aqui que pega. Todo o poder vem do povo. A palavra aqui é emana, que significa vem. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Ou seja, a Constituição brasileira diz que está debaixo da autoridade de Deus. A Constituição brasileira diz que todo o poder vem do povo. Então eu quero fazer uma abertura aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo, para que você tenha paz no seu coração. O povo, nesse momento, tem o direito de pedir às Forças Armadas para entrar nos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Quem são esses 3 poderes? Os juízes de direito, representado pelo seu Supremo Tribunal, é o judiciário. Supremo Tribunal Federal, vocês veem reunido aí com aquelas togas, certo? Está ali. Quem é o legislativo? Vereador, deputado estadual,
deputado federal e senador. O que vereador e deputado estadual e federal têm que fazer? Eles têm que criar leis para que o povo seja beneficiado. Eles têm que supervisionar o presidente, o governador e o prefeito, se eles estão colocando as leis em práticas. Isso que é a função do legislativo. O Senado, que faz parte do legislativo, tem a função de supervisionar as leis que já foram votadas lá na Câmara de Deputados. E só. O executivo, que é prefeito, governador e presidente, tem que fazer cumprir a lei que os representantes do povo do legislativo criou. Os irmãos estão entendendo? Se as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, são as Forças Armadas instituídas na Constituição, por que o Brasil tem as Forças Armadas? Porque eu e você, o povo, não pode andar armado. O governo também não pode. A arma está na mão das Forças Armadas. E se o governo começar a conflitar com o povo? Aí, se o governo entender que o povo está errado, o governo convoca as Forças Armadas. As Forças Armadas vêm, olha a Constituição, vê que o governo está certo e defende o governo do povo. Por quê? Porque as Forças Armadas estão aqui para obedecer à Constituição, não é o governo e nem o povo, mas a Constituição, porque a Constituição foi vontade soberana do povo. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Mas se o governo for corrupto, e o povo convocar as Forças Armadas vêm e põem deputados todos para fora, senadores todos para fora, presidente para fora, tudo para fora, Senado para fora, toma o poder, e eu não sei quantos dias, se é 90 dias, institui uma nova eleição, onde esses que foram postos para fora, não podem governar mais, não podem ser eleitos. Os irmãos estão entendendo? Só que existe um povo maligno, que foi gerado lá em Cuba, e insiste, é brasileiro, mas que foi gerado em Cuba, foi gerado na Venezuela, que insiste em morar aqui no Brasil, e colocar as leis venezuelanas e cubanas aqui. Por que eles não vão para Cuba que os gerou? Vai morar lá, ó. Eu tenho um amigo meu que não gosta das leis e da maneira que rege o Brasil. Ele está aqui no Brasil agora pegando a dupla cidadania dele, que ele vai morar nos Estados Unidos, vai embora. Ele não pode mudar o Brasil, então ele muda para os Estados Unidos, mora lá, feliz da vida. Se você gosta do socialismo, do comunismo, vai morar em Cuba, vai morar na Venezuela. Mas o problema é que essa meia dúzia, o que eles pôs na minha, na sua cabeça durante esses 30, 40 anos, que teve ditadura no Brasil, intervenção militar. Não teve. Não teve ditadura. Teve dita mole. A ditadura aqui foi dita mole. Por quê? Em 1970, nós éramos 190 milhões de brasileiros. Perdão, 90 milhões de brasileiros. Tem até aquela música da Copa de 70, 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção, não é isso? Nós éramos 90 milhões de brasileiros. Sabe quantas pessoas morreram naquele confronto, que eles falam que era ditadura, repreensão militar? Eles não descobriram nem 300. Sabe onde é que teve realmente ditadura? Lá na Argentina, onde tem um livro dessa grossura, com milhares de argentinos que morreram, e olha que a Argentina deve ser menor que Minas Gerais. Mas esse pessoal começou a falar que intervenção militar, que isso é ditadura, que isso é mordaça. Quando esse país foi governado por um general, existia ordem e progresso. O Brasil nunca cresceu tanto. Morreram anarquistas, Caetano Veloso, essa turma são um bando de covarde, que eles ficaram jogando pedra e escondendo a mão. Gilberto Gil, e coitado do Geraldo Vandré, que
que pagou o pato por ter feito aquela música, que ele nem tinha intenção de fazer aquela música para ofender nada, caminhando e cantando. Eu vou falar para vocês, entra no YouTube que você vai ver a aeronáutica fazendo uma homenagem para o Geraldo Vandré, numa das suas reuniões formais. A aeronáutica cantando, um militar da aeronáutica, cantando aquela música em homenagem ao Geraldo Vandré, que estava lá. O Geraldo Vandré, ele tem honraria na aeronáutica. Para você ter uma ideia. E ele, até hoje, ele é visto no Brasil como um contraventor, um mal, uma pessoa. Por quê? Porque meia dúzia de Dilma Rousseff puseram na cabeça das pessoas, e eles foram para a sala de aula, falar que teve uma repreensão militar. Teve, os militares, a igreja católica e a igreja evangélica, que impediram do comunismo entrar aqui no Brasil naquela época, 1964. Se tivesse entrado, nós estávamos igual a Venezuela, morrendo de fome. Os padres, os pastores e o exército, a marinha aeronáutica, impediu daqui se tornar uma Venezuela. E Dilma Rousseff, Palocci, essa turma, essa córdia toda, o que eles fizeram? Eles começaram a entrar devagarinho, conseguiram ganhar força e colocaram na mente do brasileiro que os militares, que o exército era ruim, que a polícia era ruim. Quem tem mais de 45 anos sabe o que eu estou falando. Quando eu tinha 16 anos, se eu estivesse na rua depois de 10 horas da noite, o policial encostava em mim e falava para mim assim: o que você está fazendo aqui, menino? Se eu falasse para ele assim: eu estou perdido, ele me levava lá em casa. Se eu falasse para ele: eu estou indo na casa do doutor Guilherme, porque minha mãe está passando mal, eu vou buscar ele para cuidar da minha mãe. Aí ele ia lá comigo, buscar o doutor Guilherme lá para a casa da minha mãe. Mas se eu não desse uma desculpa mais ou menos parecida com essa, ele me pegava pela mão, batia na porta da minha casa, entregava para meu pai e falava: não deixa eu vê-lo na rua mais não. Quando nós chegávamos da escola, para começar a aula, todo mundo bonitinho, enfileirado diante da bandeira nacional, ouviram do Ipiranga. Depois, com menos de 5 minutos, nós estávamos todos dentro de sala de aula em silêncio. E se a professora falasse assim: Marcelo, hoje você vai hastear a bandeira, meu coração não cabia dentro do meu peito, eu ou qualquer um da nossa sala. Existia ordem, o Brasil estava crescendo, ninguém tinha vergonha de ligar a televisão e ver uma bunda lá não. Ninguém, a gente podia ligar a televisão e eu assistia a televisão junto com meu pai e com minha mãe. Quando eu comecei a ficar grandinho, eu comecei a ver aquele negócio: tire as crianças da sala. Começou assim, na mente dos nossos pais: tire as crianças da sala. Aquele tarado daquele chacrinha começou a colocar mulheres nuas lá que chamaram de chacretes. Aí depois veio as boletes. E eu lembro dos maridos ligando a televisão preto e branco lá, babando nas mulheres de maiô. Rita Cadillac se tornou mulher famosa. Por quê? Porque ficava pelada na televisão. Gretchen foi famosa porque nem cantar ela sabe. A gente não sabe nem o que significa a letra das músicas dela. Pirim, 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 pirim. Ninguém sabe o que é isso. Os Trapalhões foram cantar uma música um dia lá, que a gente cantava todo dia no Brasil. Esse é um país que vai para frente. Uou, 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 uou. Os Trapalhões só fizeram uma crítica. Esse é um país que vai para frente. Paf! Cortou o programa dele na hora, porque eles cantaram ela olhando, andando para trás. Tinha organização, tinha moral, tinha ordem, tinha progresso. Nós estávamos caminhando, não estava bom não, mas ia ficar. Talvez hoje nós seríamos uma Suíça, uma Suécia, um Canadá. Talvez hoje o nosso problema seria ser muito rico e esfriar o coração para Deus. O problema é que nós somos pobres, roubados o tempo todo, distantes de Deus, ainda por cima. Canadá pelo menos dinheiro tem. E nós aqui trabalhamos 6 meses no ano para pagar a conta para essas pessoas aí, meia dúzia, 600, viver na teta do Brasil. Criando empresas, o Estado não tem que ter empresa. O Estado tem que ver dos impostos das empresas. A empresa tem que estar na mão dos homens. Isso é Deus que falou. Deus no Antigo Testamento, ele chama Davi e fala: Davi, você não vai construir uma casa para mim. Quem vai construir vai ser Salomão, seu filho. Deus escolheu Salomão por nome.
Falou: eu serei o seu Deus, eu serei o seu pai, e ele será meu filho. E eu quero dizer para você, Davi, que não faltará sucessor no seu trono. E fala para o povo, que se o povo me obedecer, eu vou prosperar eles, e eles vão deixar herança para os seus filhos para os seus netos, e nunca vai faltar prosperidade para essa nação. Deus que criou um negócio que você ouve falar demais aí, que é a privatização. Deus criou a privatização. Você tem direito de ter sua casa, seus bens materiais e deixar para sua prosperidade, para sua posteridade, para seus filhos, para seus netos ou para quem você quiser. O que eles estão fazendo é querendo tomar tudo que nós construímos para ficar para o Estado. O Estado não tem que ter empresa. Tem que colocar na mão de pessoas, e o Estado supervisiona as empresas, cobra os seus impostos e utiliza para o bem do povo. Ou seja, toda empresa que fatura lucro, ela vai pagar um imposto que vai voltar esse imposto para o povo. Ou seja, as empresas trabalharão para todo mundo, terão seus lucros mais capazes, farão as suas empresas prosperar mais. É igual a Bíblia ensina e Deus ensina: quem não trabalha não coma. Mas no Brasil é o contrário, a palavra de Deus. Não querem que a gente deixe nada para a geração, a não ser dívida, para a nossa geração, a não ser dívida, que os pais não deixam nem dívida para os filhos. E querem que quem não trabalha, não coma. Quem não trabalha, coma, perdão. Aí vem essas ideias malucas de Lula, que é outro vagabundo, igual o Karl Marx, que nunca trabalhou na vida, e ainda era sustentado pela mulher ainda. Tudo contrário à Bíblia. E nós chegamos aqui no século 21. Pastor, o senhor está dando aula ou pregando? Eu estou pregando a palavra de Deus. E mostrando para vocês que onde nós estamos longe, como nós estamos longe, e o que nós temos que fazer? Nós estamos longe do ideal. Porque temos um governo corrupto. E temos que mudar isso. Mas isso não vai resolver o problema, porque o governo é o socorro que vem dos montes. E nós não queremos o socorro que vem dos montes, nós queremos o socorro que vem de Deus, que vai governar essa nação, através da igreja, ensinando as pessoas a respeitar o semelhante, a ter a sua dignidade própria, a amar a Deus sobre todas as coisas e ter a liberdade de decidir por Cristo. É isso que nós precisamos, colocar a palavra de Deus em prática, a palavra de Deus nos ensinar o que nós devemos fazer e passar para a nação. Sabe por que o diabo quer a nação brasileira pobre? Porque a nação brasileira é a única capaz de evangelizar o mundo todo, porque não tem uma nação misturada igual nós vivemos em qualquer circunstância. Deus quer usar a nação brasileira. Você está aqui hoje, você não sabe para onde Deus vai te levar daqui a uns tempos. Você não sabe o que Deus pode fazer com você. Você pode ser usado para levar um avivamento a uma nação. Você pode ser usado para ganhar muitas almas para Jesus. Até mesmo aqui como fora daqui. O problema é que nós não estamos entendendo o que tem que ser feito. Nós precisamos entender o que tem que ser feito. Eu quero abrir a Bíblia com você em Jeremias, capítulo 29. Versículo 7. Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que Deus manda é a gente procurar a paz. Sabe o que estava acontecendo aqui? Esse povo estava cativo, igual nós estamos hoje. Eles eram cativos da Babilônia. Eles estavam escravizados por uma nação. Eles sofriam na mão daquele governo da Babilônia como escravos. Tem alguma diferença? Nós sofremos na mão do nosso próprio governo hoje.
Mas sabe o que Deus está falando para a gente fazer? Orar. Nós temos que orar. Só que nós às vezes não acreditamos. Na cartilha de oração, dos 40 dias de oração no ano passado, está lá assim, você pode pegar sua cartilha e olhar lá, está lá, Senhor, muda o sentido da nossa nação, muda os governantes, ou então muda eles daqui. Não está assim lá na cartilha? Está para acontecer o que nós oramos. Pastor Adriano subiu no púlpito aqui um dia, pegou o microfone e falou, assim diz o Senhor. O Senhor diz que tem pessoas que vai começar a orar a hora que faltar mantimento. Hoje eu fui no supermercado ali, comprei os 2 últimos pacotes de pão de forma. Falei, tem pão de forma? Ela falou comigo, sim, tem só aqueles 2 ali. Eu falei, então tinha. Levei, porque a gente leva o que dá para levar. Adriano colocou limão, tomate e cebola. Achei? Não tinha. E sabe por que eu fui lá hoje? Eram as 12:30 que eu cheguei em casa, né, que eu saí daqui, fui na BR, resolvi, cheguei em casa, abri a porta, ela lá apanhando roupa no varal. Falei, tá feliz, né? Ela falou, tô. Você trouxe as compras? Eu falei, não. Eu falei, então não estou não. Eu voltei igual um cachorrinho com o rabo entre as pernas. Olhei no WhatsApp, estava lá a lista para mim comprar. Fui tarde, porque não deu tempo de eu ir antes. Não tive tempo para ir antes. Aí, alguns vão começar a orar, a hora que faltar alimento. Ela profetizou aqui. Deus usou ela para falar. Às vezes a gente não lembra do que Deus está falando conosco. A Bíblia está dizendo que é para nós orarmos. Deixa eu falar com você uma coisa. Eu vi essas casinhas aqui, que é um trabalho da Escola de Capacitação Destino. O dia que você fizer a Escola de Capacitação Destino, você vai ter a oportunidade de fazer uma casinha dessa aqui. Certo? E eu cheguei aqui, comecei a olhar as casinhas e vi quem está perto de depressão e quem não está. Por essas casinhas aqui eu vi. Porque quem não teve tempo para fazer uma casinha, ainda que seja, não precisa ser tão bonitinha não, mas com detalhe, é porque não está tendo tempo nem para fazer um trabalho de Escola de Capacitação Destino. Está enchendo o seu tempo de tantas coisas para fazer, que vai acabar tendo um estresse. Troca a sua fadiga, troca esse tanto de a fazer, troca esse tanto de dinheiro que você está ganhando, por tempo de oração, que a vida vai ser mais fácil. Eu fiquei 1 ano na minha casa, de depressão e síndrome do pânico. 1 ano! Para aprender a orar, para aprender a investir tempo em oração. Se Deus não me para em 2013, eu não era um homem de oração. Eu não entrava no meu escritório ali e orava 2, 3 horas conforme eu faço pela manhã. Hoje, essa igreja está muito melhor e tem um pastor muito mais preparado do que antes, do que aquele pastor que pregava 9 vezes por semana e trabalhava 18 horas por dia. E 7 vezes por semana sem folga. Hoje eu prego 1, 2 vezes por semana. E vocês têm um pastor muito mais bem preparado. Por quê? Porque eu separei tempo para orar. E eu vejo as coisas acontecer através da oração. O que a Bíblia falou, que é para mim e para você orar. Não adianta a gente pegar a faixa só e ir lá para a BR. Não adianta a gente ficar postando mensagem no celular. Nós precisamos de orar. Porque senão vai trocar 6 por meia dúzia. A Bíblia nos está mandando orar. O que está acontecendo com a sua vida hoje? Quem sabe Deus está te travando em alguma área e falando para você assim, você está percebendo que eu estou querendo tempo com você? Aí qualquer tempinho que você tem, você liga a televisão, liga o som, liga a internet, liga isso. Deus não está querendo que você faça isso não. Se você está tendo um pouco de tempo, dá glória a Deus, que Deus quer que você leia a Bíblia e ora. Invista tempo em oração enquanto é tempo para nós salvarmos nossos familiares, salvar os nossos conterrâneos, salvar a nossa nação, porque esse país só vai consertar através da igreja. Primeira Timóteo capítulo 2.
Diz assim, versículo 1: admoesto, pois, antes de tudo, ou seja, em primeiro lugar, antes de tudo é em primeiro lugar, não? Que se faça deprecações, orações, intercessões e orações, e ação de graça, por todos os homens, pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável, diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Para que nós vamos orar? Para os governantes se acalmar e serem justos. Para quê? Para que a gente tenha tempo de pregar o Evangelho para as pessoas. Para que tenha tempo de falar de Jesus para as pessoas. Você acha que nós somos uma BR só para dar comida e encher o bucho dos motoristas? Não, nós fomos para lá falar do amor de Deus para eles de outra forma. Foi isso que nós fomos fazer lá. O que a Bíblia está dizendo? Que eu devo orar para os governantes, nos dar tranquilidade para nós pregarmos o Evangelho. Nós não temos tempo de pregar o Evangelho, a igreja está sem dinheiro, as pessoas não têm tempo para pregar o Evangelho, tem que trabalhar demais. E nós não estamos tendo tempo, não estamos tendo efetivo de pessoas disponíveis, porque ela tem que levar o pão para dentro de casa. Pessoas que estão cansadas, não conseguem servir a Deus de cansaço, não conseguem orar de cansaço. A mulher chega no final do dia, está morta, não consegue orar, porque os governantes vão apertando. Um frete de 16 mil reais sobra 1.900 para o motorista. Só um pneu custa 2 mil reais. 1.900 não é de lucro não, é para ele manter o carro e a vida dele. Esse homem tem tempo de orar? Não, ele tem que tentar fazer cada 3 dias um frete desse. 6 mil quilômetros. Para rodar 6 mil quilômetros para ganhar 1.900 reais. Ganhar não, né? Porque se um pneu furar ali, acabou, estourar, acabou. Não dá nem para comprar outro. Você está entendendo? O problema do motorista lá é o mesmo problema meu e o seu. A Bíblia fala que no final dos tempos nós íamos ter um salário de bolso furado. Se você tiver um cano de saída de água maior do que o de entrada, que dia que a sua caixa vai encher? E o que a Bíblia diz? Que nós devemos fazer o quê? Gritar, buzinar. Irmãos, nós temos que orar. Individualmente, coletivamente, investir tempo na oração. Abra a Bíblia comigo, por favor, em Hebreus. Lembra do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha o que a Bíblia está dizendo. Vamos chegar com confiança diante de Deus, para que a gente alcance misericórdia, achar graça dEle, para que nós possamos encontrar em tempo oportuno. A Bíblia é taxativa em nos mostrar, olha o que diz no 15, um pouco acima, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Você sabe como é que as pessoas faziam no Antigo Testamento para atrair a vontade de Deus? Vocês conhecem? Vocês já viram 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que chama pelo meu nome, diz Deus, se humilhar e orar, e arrepender de seus pecados, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Você já viu esse versículo, já? Você sabe por que Deus falou isso? Com quem que ele falou isso? Ele falou isso com Salomão, no capítulo 7, Salomão mata um monte, 23 mil boi, mas não sei quantos mil carneiro, oferecendo sacrifício a Deus, para Deus responder eles. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas capítulo 7.
versículo 5. Vamos ler o 1 e o 5. 2 Crônicas 7. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Olha só o versículo 5, o que ele fez? E o rei Salomão ofereceu o sacrifício de bois, 22.000, e de ovelha, 120.000. 120.000 ovelhas e 23.000 bois, o Salomão pôs fogo e ofereceu o sacrifício para Deus responder ele. Você tem 120.000 ovelhas? No seu curral? 20.000 cabeças de boi? Como é que Deus vai te responder, meu irmão? Foi o que eu li agora em Hebreus, que nós temos um sumo sacerdote que compadece de nós. Nós não precisamos de oferecer cordeiro para Deus mais, que nós temos Jesus Cristo, é só nós clamarmos a Ele. E se Ele falou no capítulo 7 aí, no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, por que Deus respondeu? Porque teve sacrifício. Hoje Deus não quer cordeiro, porque Jesus é o cordeiro. Jesus não quer que você mata boi, porque Ele é. Você não precisa, imagina se você tivesse que falar com Deus, se você tivesse que matar 120 ovelhas, meu irmão, que dia que você ia ouvir a resposta de Deus? Tivesse que matar 23.000 cabeças de boi para Deus te responder, que dia que você ia ouvir a voz de Deus? Eu e você não precisamos disso mais não. Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote, que compadeceu de nós, e que uma vez ele entrou no Santo dos Santos, e fechou a conta. Não precisa de mais nada. Que nós precisamos é de clamar a esse Deus que responde com fogo, responde com poder. Só que às vezes nós ficamos perdidos. Nós não, às vezes não entendemos quem é esse Deus. Nós precisamos de acreditar nesse Deus de Romanos capítulo 8. Versículo 28. Romanos 8, 28. Já vou encerrar. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os destinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou.